Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa do EP Collab. Este é o espaço onde promovemos o networking, a coprodução e a colaboração entre pessoas e instituições de Espanha e Portugal. Hoje estamos aqui reunidos para refletir um pouco sobre as políticas de sustentabilidade nas artes, principalmente nas que respeitam a estes dois países ibéricos, e para perceber se estamos num caminho certo. Os nossos convidados que tenho comigo são criadores e curadores com grande preocupação relativamente à sustentabilidade e uma experiência relevante a nível internacional para levar a cabo esta reflexão. Assim sendo, tenho comigo Helena Lavaldes, muito obrigada por estar aqui, artista visual e investigadora formada em Belas Artes e mestre em arte contemporânea, que possui exposições individuais e coletivas em algumas das principais capitais. Tenho também Blanca de la Torre Garcia. Obrigada pela sua presença, historiadora de arte, crítica e curadora, especializada em arte contemporânea internacional e em arte e sustentabilidade, sob um prisma social que abrange ecologia e política. Por fim, e aqui a representar Portugal, temos Lionel Moura, pioneiro na aplicação da robótica e da inteligência artificial à arte, que desde o princípio do século criou, entre outras coisas, vários robôs pintores e elevou as possibilidades de união entre arte e tecnologia. Olá a todos, mais uma vez. Eu vou começar a minha pergunta para a Blanca. Blanca, eu queria começar por questionar se acha que a sustentabilidade no meio artístico pode ser o ponto de partida para a implementação de outras políticas na sociedade. Bueno, yo no hablaría de puntos de partida porque no creo que ninguna disciplina pueda serlo, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, todos los ámbitos han de operar de manera conjunta y buscar soluciones desde lo transdisciplinar, ¿no? Precisamente el arte contemporáneo es un espacio transdisciplinar por naturaleza donde de un modo u otro se conjugan todos los temas, investigaciones y problemáticas, ¿no? Por eso el arte nos ayuda a pensar el mundo, ¿no? Desde diferentes ángulos y el lugar que ocupamos en él. Yo insisto a menudo en la idea de soft power, ese concepto acuñado por el profesor de Harvard, Joseph Nye, y creo que es importante considerar ese soft power, ese poder blando que representan el arte y la cultura, porque es precisamente debido a su naturaleza en apariencia más suave que podría tener esa enorme capacidad para influir en la sociedad y por ende en las decisiones políticas, ¿no? Helena, faço a mesma pergunta e não sei se tem a mesma linha de pensamento que a Blanca. Pues bueno, básicamente sí, bastante de acuerdo con ella, con todo lo que ha comentado. Y bueno, yo desde mi punto de vista sí que creo que para el mundo cultural hay muchas veces, no sé si esto es algo pretencioso o no, pero me gusta pensar que podemos ser como una especie de punta de lanza, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad, pero no solo, ¿no? Sino también en otros campos y disciplinas que hay que unir, o sea, un poco también lo que comentaba Blanca, que se puedan entrelazar para que haya una transdisciplinariedad. Y bueno, de esta manera yo creo que conseguimos una mayor expansión, una mayor visibilidad, experimentación entre diferentes ámbitos y, bueno, pues todo eso lo que promueve es potenciar como con más fuerza este cambio de paradigma tan necesario, ¿no? Y bueno, retomando de nuevo, si es que, claro, estoy bastante, o sea, si es que es la misma línea, o sea, que tenemos que estar realmente todos unidos, ¿no? Porque en realidad todo está interconectado y si desde la cultura y el arte se visibiliza esta, bueno, a mí me gusta llamar contaminación de ideas, ¿no? Esta contaminación de ideas, de resultados e innovaciones entre campos de estudio y de trabajo, pues yo creo que de esta manera puede llegar a muchos más públicos. Y bueno, pues de ahí a más públicos y más colaboración entre países, etcétera. Pero bueno, más o menos. Lionel, gostava também de ouvir a sua opinião. Acha que a sustentabilidade na arte, na cultura, pode dar um exemplo para outras áreas da sociedade? Eu gostava de começar por esclarecer o meu ponto de vista,
que é talvez um bocadinho diferente. As questões ambientais, as questões dos problemas ambientais, são sobretudo questões de âmbito tecnológico. E isto porquê? Porque a maneira como nós vivemos, como nós sobrevivemos, baseia-se, ou seja, como comemos, como nos vestimos, como toda a nossa atividade em geral, baseia-se em tecnologias que são inimigas do ambiente e que prejudicam o ambiente. Na agricultura, nas pescas, na indústria, no dia-a-dia, quer dizer, tudo se baseia em tecnologias que estão desajustadas, são primitivas, diria mesmo, e que prejudicam muito o ambiente. Portanto, o problema da sustentabilidade ou da resolução dos problemas ambientais, climáticos, etc., dependem muito da criação de novas tecnologias que sejam amigas do ambiente e não inimigas. E este é que é o problema que muitas vezes não é focado. Muitas vezes fala-se muito no comportamento das pessoas, mas as pessoas não vão deixar de comer, nem de se vestir, nem de viajar, nem de... Portanto, o problema não é agora que as pessoas mudem o comportamento. Como é que a gente muda o comportamento? Eu tenho que comer todos os dias, portanto, como é como... E, portanto, o eu comer tem por trás uma agricultura que é terrível, tem pesca que é terrível, tem o extermínio de animais que é horrível. E, portanto, eu não posso mudar o meu comportamento, eu já mudo, eu já reciclo o lixo, eu já faço imensa coisa, mas isso por si não é nada. Portanto, o que nós temos é que mudar as tecnologias. Dou um exemplo que tem vindo a ser feito. Por exemplo, no campo da energia, é evidente que as energias sustentáveis do vento, do sol, das marés, é muito melhor do que as tecnologias de queimar carvão ou fósseis. Portanto, nós já estamos a caminhar para aí, já estamos a inventar novas tecnologias que essas já são amigas do ambiente. No campo específico da cultura, eu não vejo que os artistas fazerem exposições sobre problemas ambientais ou ilustrações sobre essas coisas, que vá resolver alguma coisa. Isso não vai resolver nada, é pronto, sim senhor, é mais uma coisa, é como escrever um artigo ou fazer uma conferência, ajuda um pouco, mas não é essa a questão. Sendo a questão, sobretudo, tecnológica e de inventar novas tecnologias, o que eu defendo há muitos anos é que o campo cultural e, sobretudo, artístico, da criação artística, devia se desenvolver muito mais na criação das novas tecnologias, das tecnologias do futuro. Os artistas deviam ser motores de mudança tecnológica e não são. Normalmente, pelo contrário, a maioria, o ambiente cultural e artístico, é um bocado até crítico, faz uma confusão e opõe o humanismo à tecnologia, que é uma estupidez, porque não há coisa mais humanista do que a tecnologia, visto que a tecnologia é criada pelos humanos e para servir os humanos. Portanto, é uma estupidez fazer esta oposição entre as artes e as tecnologias como se fossem duas coisas distintas. Não são. E, portanto, a minha posição é essa. Eu que gostava de ver os artistas muito mais diretamente e ativamente envolvidos na produção tecnológica, sobretudo a digital, que é do nosso tempo, mas também outras, mas na produção de novas tecnologias. Eu quero é que os artistas sejam produtores de novas tecnologias e não tanto ilustradores dos problemas do nosso tempo. Até porque dessa forma contribuíam para alguma alteração e para alguma mudança. Exatamente. É assim que contribuíam para a mudança. Eu vou voltar agora à Blanca para perguntar se isto vai um pouco de encontro ao que disse o Lionel. A responsabilidade ambiental na arte passa apenas pela utilização consciente de recursos ou há outros aspectos a considerar quando do processo criativo? Bueno, creo que no podemos identificar sostenibilidad con responsabilidad ambiental, ¿no? Aquí se están mezclando algunas cosas. Una cosa es sostenibilidad y otra responsabilidad ambiental, que es solamente una de las patas, ¿no? La sostenibilidad es una silla de 4 patas: medio ambiente, economía, sociedad y cultura. Y las 4 son igual de importantes y sin ellas no podemos hablar de sostenibilidad en ningún caso, ¿no? La silla no se sostiene. La medioambiental también es mucho más compleja
que simplemente ser conscientes del uso de recursos, ¿no? Implica trabajar de manera sostenible de un modo sistémico, atravesando toda la institución o todo el proyecto o toda la organización, ¿no? En función de cada caso. Y para ello es fundamental, sí, cuidar la huella ecológica a lo largo de todo el ciclo de vida de cada proyecto, ¿no? Pero con eso no basta, ¿no? Porque una institución, por ejemplo, podría incluso llegar a ser neutra en carbono, 0 emisiones, pero eso no la convierte directamente en sostenible si fallan las otras patas, ¿no? Que he mencionado. Helena, gostava de ouvir fazer a mesma pergunta. Sí, pues bueno, yo lo llevaría, claro, desde el punto de vista artístico, lo llevaría más eso a lo que es la parte de mi trabajo, de mi producción, ¿no? Y para mí ha sido muy importante trabajar con el tema de los recursos, pero desde un punto de vista de su extracción, su explotación y distribución. Y bueno, que potencia y ha potenciado el desarrollo del capitalismo, ¿no? A lo largo de la historia. Y me ha llevado a una parte más social, en la que estudio qué impacto tiene todo esto, ¿no? En el desarrollo de las capas sociales. Entonces, de ahí también el trabajar no solamente desde el punto de vista de una producción social, sino irte también a los orígenes. Y bueno, es decir, vamos, que mi proceso de investigación ha sido muy importante el hacer una unión entre lo que es la geología y el arte, porque conecto una disciplina científica que estudia el tiempo, los materiales de la Tierra y su estructura, con la historia, los recursos distribuidos entre las diferentes capas sociales y sus consecuencias medioambientales, ¿no? Para los seres vivos de este planeta, que, bueno, que ya, como ya sabemos todos, estamos en la sexta extinción, ¿no? De la historia. Y por lo tanto, pues bueno, en el proceso creativo, desde la comprensión de lo local, desde el mío y desde el punto de vista de muchas personas, desde lo local podemos llegar a entender lo que ocurre de manera más global, ¿no? Como lo que hacemos en nuestra ciudad, ¿no? Nuestra ciudad del norte social, del norte global, perdón, en este contexto, pues tiene consecuencias en el sur global también u otras partes del mundo. Y para mí el proceso creativo es analizar, comprender y generar un lenguaje que pueda transmitir en diferentes capas de información estos aspectos que nos afectan a todo el planeta y no solo a los seres humanos, sino pues, para descentralizar un poco el punto de vista antropocéntrico, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, pues incluir diferentes disciplinas en todo este proceso de investigación, su desarrollo y verlo desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Que no solamente lineal. Lionel, não sei se também esta é uma questão que tem em atenção Sim, na sua mas eu também vejo o seguinte, nós estamos num processo de virtualização da cultura. Portanto, a cultura está também a entrar, não é só a cultura, é a sociedade em geral, a civilização humana está a caminhar para, para ambientes virtuais cada vez mais importantes. E nós hoje vivemos uma parte do nosso tempo no mundo físico e já vivemos uma outra parte muito importante no mundo virtual. Aliás, estamos agora aqui a fazer uma conversa num espaço virtual, quer dizer, nós estamos a conversar, estamos juntos, mas não estamos nada juntos, estamos muito longe uns dos outros. E, portanto, esta componente virtual, a virtualização da cultura e das artes, aqui no nosso caso, é extremamente importante e também vem no bom caminho. É uma coisa que vem no bom caminho. Porquê? Porque o espaço virtual consome alguma energia, é um facto, há um problema de energia, mas isso, lá está, vai-se resolvendo com novas tecnologias aplicadas à produção energética, mas o espaço virtual em si é extremamente amigo do ambiente. Nós não temos que cortar árvores para fazer esta conversa. Nós não temos que destruir montanhas para fazer esta conversa. Nós não temos que matar animais para estar aqui a conversar e estarmos aqui na internet, no espaço virtual. Portanto, este espaço é finalmente um espaço de criação e de vivência cultural altamente amigo do ambiente.
E, portanto, a passagem que estamos a assistir de uma cultura do físico para uma cultura do virtual, para mim é muito, muito bem vista. Eu, aliás, tenho promovido bastante uma coisa que muitos artistas não que veem com muito maus olhos, porque acho que não estão a perceber o que está a passar. A história, por exemplo, dos NFTs e a história da arte digital associada aos NFTs. Finalmente, a arte digital, que era uma coisa menor, hoje tornou-se uma coisa extremamente importante. E extremamente importante porque é toda virtual. É toda virtual. E muita gente hoje, já não são só jovens, muita gente hoje prefere ter uma obra de arte no telemóvel do que tê-la pendurada na parede. Quer dizer, isto é uma mudança de paradigma enorme. O preferir ter um quadro no telemóvel, porquê? Porque no telemóvel pode partilhá-lo, pode mostrá-lo aos amigos, está sempre ali presente. Na parede, está em casa sozinho o dia todo. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma importantíssima que eu penso que o meio artístico não está ainda a perceber, porque o meio artístico está muito atrasado, muito conservador, e, portanto, não está a perceber o que está a acontecer. E, claro, hoje motivado muito até por questões económicas, por comerciais, de especulação, mas isso não importa, isso é uma outra questão. Mas hoje estamos nesse processo, e é esse processo que também está a conduzir para, digamos, uma participação mais ativa dos criadores nas questões da sustentabilidade, do ambiente, etc. Uma mudança também. Eu iria voltar ao Lionel só para uma questão que é concretamente da realidade em Portugal, que foi em setembro a Direção-Geral das Artes Portuguesa lançou um programa de apoio em colaboração com a APA, com a Agência Portuguesa do Ambiente, para apoiar projetos artísticos que fomentassem a sustentabilidade ambiental. Mas este programa tinha uma dotação orçamental de 350 mil euros. Lionel, sendo um artista português e que, pronto, obviamente está habituado a este tipo de dinâmicas e de programas, acha que é possível promover mudanças comportamentais desta forma, com estas condições, com estes recursos? Eu nunca concorri a nenhum programa, nem vou concorrer nunca a nenhum programa desse tipo, nem de tipos semelhantes. Esse tipo de coisas a mim não passam ao lado. Não acho mal, acho bem que existam, e espero que tenham algum efeito, mas tenho muitas dúvidas. Porquê? Porque é aquilo que eu estava a dizer. No fundo, o que se está a pedir são ilustrações do problema, não são soluções do problema. São ilustrações. São artistas que vão fazer uma exposição sobre as alterações climáticas. Ok, é bom, mas isso não resolve nenhum problema, nem ajuda a resolver. Claro que não estamos à espera que algum artista resolva o problema das alterações climáticas, mas pelo menos dar um contributo. Ora, como a exposição, pronto, alertou, falou, muito bem. Fez um trabalho que até pode ser interessante do ponto de vista artístico ou criativo, mas bom, eu não é por aí que eu acho que acho. Onde eu acho que o Estado poderia investir seriamente era num upgrade das próprias da própria maneira de se fazer arte, porque no fundo estamos a falar de maneiras de fazer arte muito antigas, pelo menos do século XX. Não estamos a falar de maneiras de fazer arte do nosso tempo. E portanto, ao estar a fomentar arte antiga, que eu chamo arte antiga, arte do antigamente, arte como se fazia antigamente, e não perceber que o mundo mudou e que hoje nós temos muitas maneiras novas de fazer arte e até muitos ambientes novos, como seja o ambiente virtual. Ao não perceber isto, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer coisas tradicionais, antigas, pronto, e não estamos a ajudar em nada a evolução dos próprios artistas. Porque os artistas têm que evoluir muito e muito rapidamente, e eu não vejo isso. Blanca, eu ia passar aqui a outra pergunta e queria perguntar-lhe de que forma a cooperação entre países
como acontece aqui em Portugal e Espanha, pode ser um ponto de partida para a mudança de paradigma? Bueno, primero sí quiero matizar que creo que hay que tener cuidado con identificar lo digital o lo virtual directamente como más ecológico, porque siempre hay que analizar cada caso y porque se está minusvalorando la huella de carbono de lo digital y de lo virtual cuando es enorme y es altísima y especialmente preocupante, ¿no? A raíz de la pandemia. El caso de la charla que estamos haciendo, habría sido mucho mayor la huella. Obviamente, si Elena y yo nos tenemos que coger un avión para ir a Lisboa y sería la derivada de ese transporte, ¿no? Y ese avión. Pero la huella sería infinitamente mejor si los 4 estamos en Lisboa, vivimos allí, nos vamos ahí andando y tenemos una charla como las que se han hecho toda la vida, porque esta huella de estas emisiones y de esta plataforma es muchísimo más alta, ¿no? Quiero decir que yo insisto mucho en que la nube también pesa y que tengamos en cuenta cosas como que parece que enviar un email no es ninguna huella. Por ponerte un ejemplo, un email con un adjunto habitual de los que enviamos con imágenes, estamos hablando de 50 gramos de carbono por cada email con adjunto, y esto suma a cuántos hacemos cada día, ¿no? Solo por poner un ejemplo, quiero decir que hay que medir y hay que alejarnos un poco de esa identificación tan directa de lo virtual y digital con más ecológico. Respecto a la cooperación, si puede ser un punto de partida para un cambio de paradigma, bueno, ¿cómo? Yendo más allá de la ecorretórica, de los discursos grandilocuentes y conciliadores que no llegan a ninguna parte, ¿no? Aplicando medidas reales y de obligado cumplimiento y no manifiestos de buenas intenciones y de apretones de manos. Yo creo que firmar tratados no vinculantes a día de hoy es una tomadura de pelo, como bien nos han demostrado la COP, la última COP de Glasgow y todas las 25 anteriores. Y bueno, pues ¿cómo? Tomándose en serio la redistribución, la justicia climática y especialmente trabajando desde una perspectiva ecofeminista y decolonial. Ese sería el punto de partida, creo, para un cambio de paradigma. Helena, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? En cuestión de cooperación entre países, bueno, yo creo que sinceramente lo que comentaba antes, ¿no? Del poder, el reiterarme en poder ir desde lo local a lo global, eso es importante porque al final entiendes que puede haber se está compartiendo, ¿no? O sea, el poder trabajar desde un lugar a otro, ir viendo qué es lo que está pasando en diferentes países, te hace ver que realmente las problemáticas son similares, ¿no? Y que hay que trabajar en cooperación conjunta para que eso se pueda resolver, porque todo está interconectado. Entonces, yo creo que esa colaboración en investigación, innovación, comunicación, en educación, ¿no? De nuevas prácticas diarias también, el generar financiación que dé financiación y trabajo, ¿no? En alianza para desarrollar todos esos objetivos. Y luego que, bueno, pues eso, que tiene que haber una corresponsabilidad entre las diferentes partes activas, entre los diferentes países, precisamente por eso, ¿no? Porque hay que reducir los impactos medioambientales para todos como de manera conjunta. Y de ahí generar plataformas, yo creo que de educación, que cambien un poco lo que es el comportamiento de la vida diaria de los habitantes de cada una de las ciudades en las que convivimos y que nos hagamos más conscientes del impacto que nuestro estilo de vida tiene en otros lugares del mundo. Y eso si no se realiza en colaboración entre países, y no va a llegar a ningún sitio, más allá de lo que directamente comentaba Blanca, ¿no? Mucho más a nivel estructural de todos los países reuniéndose en la COP y que no tiene ningún resultado, pues bueno, hacerlo desde prácticas un poco más locales también yo creo que puede funcionar. Lionel, qual é a sua opinião acerca da cooperação entre países e o papel que pode desempenhar? Sim, eu já falo disso, mas queria voltar aqui, não é uma polémica, mas o digital é objetivamente mais ecológico que o físico, e basta, não é uma questão de opinião, é objetivo.
Bastaria, sim. Então, Blanca, pensa só, se todos os e-mails que mandamos hoje fossem cartas postais, fossem enviadas por correio, Depende de imagina cómo se envíen esas cartas. como se envia em papel. Se Depende há del papel, tem modo que en que cortar envíes esas árvores. cartas. O, por ejemplo, Sim. te voy a poner otro ejemplo. Ese genérico que me estás haciendo, generalizar siempre, decir que un catálogo digital es mucho más ecológico que un catálogo físico, ya te digo que es un error, ¿no? Não, mas es é. un error. Mas Depende de cuántas descargas vaya a tener el catálogo digital que tú estás poniendo ahí. Porque cada descarga es una huella altísima. Si de pronto todo el mundo se está descargando gratuitamente ese catálogo, ya estás haciendo una huella muchísimo mayor que si yo diseño un catálogo diseñado con ecoedición y distribuido localmente. La huella es bastante mayor la que tú estás teniendo con un catálogo digital. Sí. Não. Isso é uma questão. Não, peço Uma desculpa. discordância. É uma questão, mas não vamos entrar por aí, mas isso é uma questão objetiva, é óbvio. Bueno, E yo creo que depois, no, pero a internet. Há no hay coisas que na objetividad, internet claro. consomem muita energia, porque consomem energia, pronto. E há coisas que na internet consomem muita energia, mas digamos que a este nível dos e-mails consome pouquíssima energia. Bom, aliás, todos temos computadores em casa e sabemos que consome muito pouca energia, consome menos energia que algumas lâmpadas que quando acendemos na sala. Bom, mas relativamente à questão dos países, da colaboração em países, também gostava de dizer o seguinte: está-me a bater o sol aqui, a minha janela está, mas eu Não há posso... problema. Não faz mal. Yo creo que también hay que tener en cuenta... Ay, yo creo, perdón por interrumpir, Sim, pero a yo creo que Helena quer Não, intervir, sim. à vontade, interrompe. Sim, Yo diga. creo que también hay que tener en cuenta no solamente el consumo que se produce al, como tú dices, o al encender una luz o al enviar un correo electrónico, sino toda la tecnología que eso implica, de dónde vienen todos los materiales y cuál ha sido el consumo de CO2, tanto en la extracción de esos recursos como en su transporte, como en su distribución. Claro, Entonces, es que eso si hacemos una evolución completa de lo que implica tener estas nuevas tecnologías digitales y virtuales, tener esta oportunidad de hacer esta conversación virtual, y también tengo que tener en cuenta que tengo varias luces encendidas en mi casa, tengo una computadora delante de mí que bueno, pues evidentemente no puedo hacer el trabajo de otra manera. O sea, todo este tipo de cosas hay que hacer el tracking un poco más atrás, ¿no? El hacerlo completamente, nos olvida de... nos quedamos en lo reduccionista, en el momento, ¿no? En el presente, y no vemos cuál ha sido todo el trazado histórico. Y perdón por la interrupción, pero déjeme... Não, está muito bem. Não, está muito bem e é verdade, mas também temos sempre que pôr por oposição a outras coisas. Se isso não existisse, o que é que existiria? Vamos lá ver, as fábricas antigas, o que é que também não consumiam e o impacto enorme que tinham no planeta. Portanto, estas tecnologias têm impacto, evidentemente, na fabricação das máquinas, de tudo, os microchips, essa coisa toda, mas isso, por comparação com a velha indústria, é muito menor, mas é que não há, isso aqui não, é uma questão objetiva. Bom, de qualquer maneira, relativamente aos países, o que eu diria é o seguinte: eu acho interessante haver colaborações estreitas entre países, mas, na verdade, nós hoje eu não vivo em Portugal, vocês não vivem em Espanha, nós vivemos no mundo, nós hoje vivemos no mundo, e nós hoje, no nosso dia-a-dia, não estamos em Portugal ou em Espanha, estamos por acaso, mas estamos a viver no mundo e as nossas interações, muitas delas, são com pessoas que estão do outro lado do mundo. E, portanto, isso abre-nos uma perspectiva completamente diferente das coisas. E a nossa colaboração criativa, artística, etc., já não é local. Tem uma componente local, mas é cada vez mais pequena. Eu, por exemplo, trabalho naturalmente com tecnologias. Eu fabrico coisas na Bélgica, na China, fabrico partes das minhas obras, são fabricadas em vários países. A própria fabricação, a produção, quando há produção, quando faço coisas físicas. Os componentes. Fora, quando faço coisas físicas, mas de resto, estou sempre em contacto com pessoas por todo o mundo. Portanto,
nós já não temos aquela, fazer aqui uma colaboração mais íntima, mais intensa com a Espanha. Sim, senhor, vamos fazê-lo, mas isso é uma pequena componente, porque hoje a nossa visão e a nossa colaboração é global, de facto. Eu vou fechar a janela. Sim, sim, à vontade. Entretanto, eu iria passar aqui ao próximo tema com a Blanca, até porque estamos a falar de colaboração. Acha que a promoção da sustentabilidade pode passar pelo aproveitamento de espaços e edifícios já existentes, ou que políticas poderiam ser desenvolvidas neste sentido? Bueno, yo en este sentido siempre insisto en que el edificio sostenible es el que no se construye, ¿no? O sea, hay que recuperar espacios abandonados, hay que incluso parasitar, ¿no? Parasitar en el sentido positivo otros espacios no destinados al arte ni a la cultura para introducirla en el día a día, ¿no? De otros sectores y de otras profesiones. Pero, de nuevo, en general, o sea, tanto en esto como en ese otro tipo de medidas de las que hablabas, no se trata solamente de dotar económicamente o de dotar de espacios, etcétera, sino de cómo se distribuye todo eso, ¿no? De cómo se lleva a cabo todo eso, cuál es la estructura, que haya al frente profesionales de estos temas, que es también fundamental, para que no se trate más que de pues, ejercicios de greenwashing, que son los que estamos cada vez más acostumbrados a ver y que cada vez han sido más trasladados al ámbito de la cultura, ¿no? Para llevar a cabo una transición ecosocial seria y rigurosa a través del arte y de la cultura, hay que tener al frente profesionales en la materia, ¿no? No es algo que se pueda improvisar de la noche a la mañana, no se trata de una temática más, ¿no? Entonces, no es solamente el vamos a recuperar espacios o vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, sino hay que hacer un programa mucho más complejo, un plan riguroso, serio, de reestructuración integral, aplicado de manera sistémica al ámbito del arte. No es, ¿no?, parchear aqui e allá. Helena, em relação a esta questão dos espaços e dos edifícios, qual a sua opinião? Pues yo lo llevaría un poco más no tanto a lo que ya acaba de explicar Blanca, sino a luego las consecuencias de ocupar esos espacios que muchas veces se termina convirtiendo en algo negativo para determinados barrios, ¿no? O sea, el hecho de reutilizar determinados espacios como hacemos normalmente los artistas para utilizarlos como estudios y demás, y que luego haya pues corporaciones, inversores, etcétera, que lo que pretenden es, con estas zonas que se han ido rehabilitando por los artistas, el transformarlos en espacios gentrificados, y eso desgraciadamente también ocurre. Entonces yo me voy un poco a la parte de, sí, es maravilloso el poder utilizar estos espacios y creo que se deberían de reutilizar y creo que es una de las políticas que habría que fomentar, pero también habría que tener algún tipo de regularización en cuestión de que esos espacios, esos barrios, esas zonas se mantengan con unas determinadas condiciones para que luego no se especule y para que no se termine convirtiendo en todo lo contrario, ¿no? O sea, en un espacio que es inaccesible y que, bueno, pues termina siendo eso. Después termina viendo justo exactamente el contrario de lo que era originalmente un proyecto de sostenibilidad o de reutilización de espacios. Leonel, o que é que acha desta questão dos espaços também pensados para a Bom, exposição? a realidade podem-se fazer muitas teorias, mas a realidade é esta, é que os velhos espaços culturais, as galerias, os museus, estão todos em decadência, e hoje a cultura, em geral, não é só a cultura artística, nem sequer das artes visuais, a cultura hoje passa-se por todo o lado, em muito mais sítios do que os sítios tradicionais. Quer dizer, se nós... E já não falo da internet, não é? Porque a internet é o maior espaço cultural que existe hoje. Quer dizer, não vale a pena, para quem não gosta do digital, mas pode não gostar, mas é a realidade. Hoje o grande espaço cultural do mundo, do planeta, é a internet, ponto final, parágrafo, é que não vale a pena. Pronto. Mas mesmo nos espaços físicos,
Hoje, a quantidade de eventos nas artes, nas músicas, em tudo, que se passam fora dos espaços tradicionais é muito superior àquela que se passa nos espaços tradicionais, onde, aliás, não vai ninguém. Hoje, uma galeria hoje que faz uma exposição, não vai lá ninguém. Vão 4 ou 5 pessoas que são amigos do artista. De resto, não vai lá ninguém. Vamos lá ver. Tínhamos essa noção. Não existe. Enquanto, às vezes, noutros espaços paralelos, coisas marginais, têm imensa atração e audiência. E isto está a mudar e é preciso perceber isso. Essa mudança também é uma mudança muito importante. E, portanto, quem fica agarrado aos espaços tradicionais, profissionalizados, como se isso em si mesmo fosse bom, não é nada bom. Para mim não é nada bom. Essa questão da profissionalização. Pelo contrário, acho que é uma praga que surgiu nos anos 80, muito ligados ao movimento pós-moderno e depois às consequências que daí vieram, a praga dos curators, dos que organizam. As exposições são organizadas pelos artistas, não é? Porque não precisamos de curators para nada, pelo contrário. Essa ideia da profissionalização dessa função é horrível e só produz mediocridade, que é uma questão óbvia, só produz mediocridade, porque os curators não são artistas, são medíocres e, portanto, escolhem aquilo que eles percebem, o que é o medíocre. Se fossem muito bons, eram artistas, tornavam-se artistas em vez de estar a organizar as expressões dos outros. Quer dizer, tínhamos este tipo de consciência. Portanto, eu, para mim, vejo, e até vejo bem, por exemplo, agora com a Covid, as galerias fecharam praticamente todas. Deixou de haver exposições? Não. Continua a haver. Eu recebo convites praticamente todos os dias para espaços, em casas, em sítios inesperados. Isso é fantástico. E organizado pelos próprios. Isso é fantástico. E, portanto, o próprio fenómeno dos grafites, que ao mesmo tempo é terrível, porque é muito poluente, mas os grafites os miúdos foram para a rua fazer arte, porque não querem fazer em galerias, nem em museus. Portanto, vamos lá ver. Há uma mudança muito grande de todo um edifício que estava construído com base em instituições pesadas, os museus, depois as galerias, depois os curators, os críticos, tudo isso, esse peso todo institucional, isso derruiu tudo. Isso hoje não vale nada. Não vale nada. Eu faço imensas exposições por todo o lado. Não tenho galeria, nem quero ter. Não quero. Já me convidaram, eu não quero. Para que é que eu quero uma galeria? Manel, estamos aqui nos minutos finais. Eu não sei se. Ok, peço desculpa. Não, desculpa interrompê-lo, mas eu não sei só se a Blanca quer aqui contrapor alguma coisa ou responder alguma coisa. Não, estamos aqui numa não tenho visão nada diferente. que responder em absoluto. Ok, então eu queria só introduzir aqui uma última pergunta, que é relativa precisamente à tecnologia, de certa forma já falámos, que é de que forma a tecnologia na arte pode contribuir para rentabilizar recursos. É uma coisa boa ou antes, isto já tem estado em discussão, mas no que toca à produção de resíduos, o custo ambiental é maior? Blanca. Es que volvemos a lo mismo. Generalizar en unos términos tan amplios es absolutamente imposible, porque de nuevo, al hablar de tecnología, siempre hay que hablar de una huella ecológica que hay detrás, que va muchísimo más allá de una energía y de una electricidad, muchísimo más allá. Tiene que ver con tierras raras, tiene que ver con una extracción, ¿no?, de litio, de coltán, tiene que ver con unas minas, que ahora hay poquísimas minas en el mundo de coltán que sean realmente minas éticas, ¿no?, y minas justas. Tiene que ver con toda la mano de obra esclavizada que hay detrás, con las guerras del coltán que sabemos que ha habido detrás, que han sido de lo más terrible, ¿no?, de este siglo. O sea, tiene que ver con lo que se llama la mochila ecológica que hay detrás de todo eso, que es muchísimo más allá que simplemente el contabilizar la energía directa, digamos, que tiene que ver con tu enchufe. Pero como todo, es que no se puede hablar en términos generales. Yo creo que bien aplicada
claro que la tecnología puede ser un apoyo, bien aplicada, por supuesto, sin duda, pero que sea un apoyo no quiere decir que sea la solución, ¿no? O sea, yo sí creo ahí, como bien dice Jeffrey Sachs, ¿no? el asesor de Antonio Guterres de Naciones Unidas, él la introduce dentro de esas 6 grandes transformaciones necesarias, ¿no? Para alcanzar los 17 ODS de la Agenda 2030, ¿no? Lo considera la 6ª gran transformación. Sí, por supuesto, es necesaria y puede ser un gran apoyo en el momento en el que nos encontramos, pero no la solución, y creo que la única fórmula posible está basada en alinearnos con posturas en torno al decrecimiento, al poscrecimiento, y que si no abandonamos esa idea de crecimiento infinito en este planeta finito, pues la tecnología puede terminar no siendo nada más que un delirio prometeico que al final ponga el punto final de un colapso. Helena, faço-lhe a mesma pergunta para trazer aqui para a discussão. Pues, a ver, sí, depende, o sea, simplificándolo mucho, exacto, o sea, depende de qué tipo de tecnología hablemos, ¿no? Si de las grandes marcas, por ejemplo, hablando de algo así como muy, muy específico, o ya llevándolo a otro tipo de procesos más industriales, ¿no? Que yo creo que en la creación, en este caso en la creación artística, yo creo que también el proponer alternativas, ¿no? Que en las que se utilicen materiales, por ejemplo, yo utilizo residuos industriales para producir obras, pues bueno, puede ser una alternativa, ¿no? Pero a nivel de tecnología para desarrollar proyectos a gran escala, pues yo creo que también tiene que ser una combinación, ¿no? Entre el decrecimiento, el uso de los recursos y también incluso incluir otros aspectos que no es que esté 100% de acuerdo a que sea el único, sino es una combinación, pero por ejemplo lo que plantea la geoingeniería, ¿no? O sea, con mayor o con menor éxito, pues plantea nuevas fórmulas de esos usos tecnológicos que ya existen, pero bueno, pues con un cambio en sus objetivos, dejando de un lado el extraccionismo para un crecimiento económico infinito que es imposible en un país finito, como bien decía Blanca, y solo de algunos países, y centrándose más, o sea, dejando eso de lado y centrándose más en lo que sería un uso democrático que beneficie a toda la población mundial y no solo eso, a unos pocos para hacerse o más ricos o crear más comodidades. Entonces, bueno, yo como ejemplo de este tipo de ingenierías y de proyectos y demás, a mí me parece interesante pues mencionar a Benjamin Bratton, ¿no? Que propone aplicar proyectos de terraformación que son pensados para habitar otros planetas, y es curioso, ¿no? Porque estamos pensando en crear todos estos proyectos para habitar otros planetas y estamos generando al mismo tiempo un planeta que va a dejar de ser habitable. Entonces, yo creo que de esa manera, el combinando diferentes fórmulas tecnológicas y otro tipo de fórmulas de reducción de CO2, de crecimiento, etcétera, yo creo que sí que ahí puede haber una combinación que sea no ideal, pero desde luego que funcione. Lionel, uma última consideração Muito aqui bem. sobre a tecnologia e os resíduos que os instrumentos também deixam, e qual é a sua opinião no que as nossas convidadas disseram? Não, sobre as questões dos problemas da tecnologia, da energia, etc., fala-se muito disso, mas esquece que fala-se disso como se não existissem problemas antes. Eu dou um exemplo muito simples. Desde praticamente a Renascença, ou pouco depois, os pintores usam cádmio. O cádmio é um metal muito importante na produção das tintas. O cádmio é terrível. As minas de cádmio também têm escravos, sempre tiveram, mas nunca ouvi ninguém falar contra a pintura por causa do cádmio que se usa nas tintas. Por favor, vamos lá ver. Temos que ter a noção, porque separar só e dizer que o lítio é terrível, as minas de lítio, está bem, e as outras coisas também não são. Portanto, vamos lá ver. É preciso separar as coisas e não fazer aqui só ir pegar num aspecto para dizer mal da tecnologia. Para mim, e já deixei claro, é muito simples. Só a tecnologia, só a evolução tecnológica,
sobretudo no digital, mas não só. Só a evolução tecnológica pode salvar o nosso mundo. Só. Não é com exposições, não é com intenções, não é com políticas, não é com grandes conferências, não é com isso. Só a tecnologia pode salvar o nosso mundo. Ponto. E ficamos com com este repto. Eu agradeço a todos a vossa presença aqui, dou por encerrada esta nossa conversa. Muito obrigada também a quem esteve a acompanhar-nos e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Okay. Obrigado.